Graça e paz, meus irmãos, bênçãos sobre bênçãos na sua vida. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre um dos capítulos mais simbólicos e espiritualmente ricos do livro de Números, que é o capítulo 7, um capítulo bem extenso também, muito interessante. Então aqui qual que é o foco? É a dedicação do tabernáculo e vai falar também das ofertas dos líderes das 12 tribos de Israel. Só que o que mais chama atenção aqui é que cada tribo ofereceu exatamente a mesma coisa, os mesmos elementos, o mesmo valor, a mesma quantidade e o mesmo tipo de oferta. Por quê? O que isso revela sobre o coração de Deus e sobre o nosso modo de adorar Ele hoje? Então fica comigo até o final, porque essa revelação vai ser muito interessante, vai tocar o seu espírito. E antes da gente começar, já se inscreve no nosso canal, deixa seu like, ativa o seu sininho, se você ainda não está inscrito no nosso canal, e se você ainda não está nos seguindo no Instagram, pessoal, @LuizCarvalhoPro, e no Instagram de evangelismo, @evangelismo com coragem. Lembrando também, todos os dias, às 5 horas da manhã, nosso 5 AM, o encontro de oração, de estudo, de poder na Palavra de Deus, onde a gente estuda justamente o livro do dia, e o livro do dia de amanhã é número 7, não perca. Esse capítulo de Números é o mais longo de todo o livro, são 89 versículos. Ele vai narrar aqui o momento em que o tabernáculo, que é o lugar da presença de Deus, ele é finalmente dedicado. Então, depois que estava aqui tudo pronto, os príncipes das 12 tribos de Israel, eles vão trazer as suas ofertas diante do Senhor. Então, cada um vai vir no seu dia, um por vez, só que todos vão oferecer exatamente o mesmo conjunto de presentes, representando ali toda a tribo. Então isso ensina a gente que, para Deus, essa igualdade espiritual é mais importante do que uma competição religiosa, porque não havia espaço nesse momento aqui para vaidade, para ego, para comparação. Cada tribo mostrava uma obediência e o foco não era a originalidade, quem vai trazer com uma música diferente, com uma roupa diferente. Não, era obediência. Então Deus estava ensinando o princípio da unidade na adoração. Todos diferentes, claro, só que servindo o mesmo propósito. E aí eu pesquisei aqui o significado das ofertas, o que simbolizava cada um dos elementos, que são muitos elementos, e uns até apontam para Jesus, quase todos apontam para Jesus, mas você vai ver aqui que cada item ele tem um significado espiritual bem profundo, então a gente vai entender um por um. O primeiro, o prato e a bacia de prata. Eu vou ler aqui o significado. Simbolizava redenção e pureza. Então, assim como Jesus foi traído por 30 moedas de prata, esse metal ele aponta para o preço pago pela salvação. É forte, né? Ele é forte. Ou seja, o prato e a bacia, eles representavam o serviço e a comunhão. A prata, ela fala o quê? Ela fala do altar, ela fala onde o pecado ele é tratado, e do lugar onde o homem se encontra lá com Deus, Então, muito interessante essa relação aí depois com como Judas traiu Jesus, Depois a gente tem a tigela de ouro com incenso. Vamos lá, tigela de ouro de incenso. Ouro significa o quê? Divindade, glória, eternidade. O incenso, ele simbolizava as orações e a adoração que sobem como um aroma suave diante de Deus. Até em Salmos, Apocalipse, fala disso também, desse aroma suave. Ou seja, essa oferta ela mostra que o verdadeiro sacrifício é um coração que ora e adora em espírito e em verdade. Depois nós temos aqui, estou lendo aqui, bezerro, o boi. O boi é símbolo de força de trabalho, de serviço. Ele representa aquele que suporta o peso do ministério e serve com constância. Então ele aponta para Jesus como um servo fiel que levou o jugo por todos nós. Olha que interessante, é o papel do boi. Depois nós temos o carneiro. O carneiro fala de quê? O carneiro fala de liderança, de sacrifício e de autoridade espiritual. Então ele simboliza que o chefe de família, o sacerdote do lar, aquele que guia o rebanho com coragem, com proteção. E também, claro, vai apontar para Cristo, Cristo como aquele que é o cordeiro substituto, aquele que se entregou por nós. E finalmente a ovelha é bem simbólico, representa o quê? A obediência. Ovelha é a obediência, é a dependência de Deus. O que mais? Também é um lembrete de que todos nós, mesmo os líderes, nós somos ovelhas do pastor supremo, Jesus Cristo.
E tem também o bode para expiação do pecado, né? O bode que o inimigo também gosta de usar, né, nos seus sacrifícios. No caso aqui simboliza o pecado e o preço da purificação. Então ele aponta para a necessidade do arrependimento e do perdão. Representa o quê? Representa Cristo levando sobre si os nossos pecados, o verdadeiro bode expiatório. Olha que forte isso. Lá em Levítico 16, eu pesquisei aqui, vai falar sobre isso também. Ou seja, gente, qual que era o propósito divino, né, dessa igualdade de ofertas, né? Nenhum líder ele tinha que se destacar pelo tamanho da oferta, né? Deus ele estava ensinando que a adoração verdadeira não é medida pela quantidade, mas pela obediência e pela pureza de coração. Porque todo mundo ofereceu a mesma coisa, porque todos eram igualmente amados e igualmente chamados. Então, no reino de Deus, não há tribos menores, só que há corações mais dispostos. Isso sim, isso existe. Mesmo tratando igual, tem aqueles que vão além, né? Como a gente viu no capítulos anteriores sobre o Nazireu, por exemplo. Então, cada um apresentou, né, a oferta para a consagração do altar, e aí o altar foi ungido, né, como diz aqui. E aí Deus olhou para quê? Ele olhou para a fidelidade de cada um, e não para a diferença, né? Isso aqui é muito poderoso, porque a adoração de verdade, né, o se render a Deus de verdade, é fazer aquilo que Ele pediu, e não o que dá mais destaque, o que dá mais like, da visualização, entende? Não, é a obediência. Igual hoje vou no evento do Luciano Subirá, que fala sobre o quê? Sobre o preço da obediência. É isso que Deus quer da gente, desde essa época, obediência. E hoje as nossas ofertas, elas não são mais prato de prata, moeda, nem carneiro. Nossas ofertas são nossos dons, nosso tempo, nosso talento, nosso coração. Quando a gente dá o melhor de nós, com sinceridade, com devoção, com tempo, Deus recebe com o mesmo prazer que Ele recebeu aqui nessa época, de cada tribo. Ele não busca uma criatividade, uma coisa extravagante, não. Ele quer só a obediência, nossa dedicação e nosso amor. Então, gente, finalizando, né, número 7, a gente aprende que Deus ele ama a unidade, Ele ama a obediência e a pureza na adoração. Cada tribo aqui, a gente viu, deu o mesmo presente, mas com o seu próprio coração. E foi isso que tocou Deus, isso que tocou lá os céus. Então hoje Ele ainda espera isso de nós, que a gente ofereça não aquilo que vai brilhar mais e tudo, mas o que a nossa alma, nosso tempo, nossos dons, porque alguns foram chamados para mestres, outros para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Tá? Então que a gente seja esse sacrifício perfeito, não perfeito, mas que a gente seja sacrifício por aquele que foi o sacrifício perfeito, que foi a oferta viva. E se essa palavra tocou o seu coração, se você gostou, escreva aqui embaixo. Eu quero ser uma oferta viva para Deus, para aquele que se entregou por mim. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e faça resplandecer sobre ti esse chamado de se separar para Ele, de se ofertar para Ele, em nome de Jesus.